Agora são 7h14. Vamos falar de política? Olha, o nosso convidado de hoje é o Paulo Nicoli Ramires, ele é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi, Nicoli, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes. Bom, Nicoli, vamos começar a falar aqui, né, da análise dos últimos dias. Sempre tem novidades, né? Não para de ter, né? E a gente vai falar agora sobre a fala, né, do presidente Jair Bolsonaro em relação a um repórter do Globo, quando o repórter vai perguntando, né, exatamente sobre o filho, né, do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, envolvido aí com aquela questão, enfim, de lavagem de dinheiro, com aquela loja de chocolate, envolvimento com o Queiroz. E ele ficou bravo, né, o Bolsonaro. Aí eu vou reproduzir um pouco, né, Nicoli, para os internautas, telespectadores e ouvintes que não conseguiram ouvir ou ver, enfim, só para o pessoal já ter uma ideia para você fazer o comentário. Bom, o presidente Bolsonaro respondeu para o repórter, né, do jornal o Globo o seguinte, quando ele foi questionado sobre essa questão. Ó, rapaz, pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo? Depois, você tem uma nota fiscal desse relógio no teu braço? Não tem. Você tem nota fiscal do teu sapato? Você tem do teu carro o documento? Tudo para o outro lado tem que ter a nota fiscal e comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 1985, nunca tive problema. Pescava comigo, andava comigo no Rio de Janeiro, tinha que ter segurança comigo, andava com meu filho. Se ele fez besteira, responda pelos atos dele. Bom, depois ele disse o seguinte: você tem uma cara de homossexual terrível, nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Depois ele deu uma coletiva, né, à imprensa no sábado, diz que se arrependeu e admitiu, na realidade, ele admitiu o erro e disse o seguinte: lógico que a gente reflete, eu me controlo quando passo para conversar com vocês, os jornalistas. Sim, eu erro. Eu não devia ter falado. Manda um beijo para ele. Né? Diz que é a minha maneira de ser, não dá para mudar isso aí. Pau que nasce torto, é o que o linguajar que eu tenho. Enfim, continuou ainda, né, dizendo também, falando sobre a possível transferência, né, da Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Ele retrucou também o jornalista, falando: você pretende se casar comigo um dia? Né? Você pretende se casar comigo? Responde, você não gosta de louro de olhos azuis? Bom, enfim, tem uma gama aí de linguajares aí do presidente Bolsonaro. E, bom, vamos avaliar, né? Mais uma do presidente da República, né? Agora, essa questão, né, de homossexual, ele já não está cometendo aí o crime de homofobia, não é isso? Como é que você vê essa questão, hein, Nicole? É claro que é uma fala homofóbica, né? Então é um absurdo a forma como o presidente Jair Bolsonaro age, né? Ou seja, sempre para desviar a atenção, sempre com a pauta ou pautas sexualizadoras, homofóbicas. E isso mostra todo o limitado repertório que o Bolsonaro tem para responder questões quando ele é colocado contra a parede. Vejam que a situação era outra, uma discussão a respeito de um sujeito muito próximo a ele, ligado a milícias, ligado a desvios de verbas, rachadinhas dentro enfim, da Câmara, né, do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro aprendeu, ou já de algum tempo, né, já vem usando essa estratégia, que sempre quando cutucado, sempre quando é afetado por alguma questão mais delicada envolvendo sua família, ou até mesmo os seus mandatos, ele procura desviar a atenção, sempre com pautas homofóbicas e responsabilizando ou mesmo atacando jornalistas. Isso mostra uma mentalidade pouco preparada para a presidência. E, como eu disse, o Bolsonaro, destilando toda a sua subjetividade, o seu repertório muito limitado para responder os jornalistas. É óbvio que a reunião não, o encontro que ele agendou com jornalistas no sábado era uma tentativa de amenizar o clima, mas a guerra entre muitos jornais importantes e Bolsonaro já está declarada, né? Já vista, por exemplo, se eu não me engano, foi o jornal A Folha, o Estado, né? Eles divulgaram de uma maneira jocosa, né? E também para brincar com o Bolsonaro, uma receita de chocolate com laranja, né? Fazendo menção
aos laranjas de Bolsonaro, e a loja de chocolate que pertence ao Flávio Bolsonaro, que é também destacada pelo Ministério Público como um alvo responsável pela lavagem de dinheiro, muito provavelmente de rachadinhas e até mesmo dinheiros provenientes, recursos provenientes das milícias, né? E a gente não pode esquecer que as próprias milícias também estão relacionadas com o caso da Marielle, né? Então vejam que no próximo ano, 2020, está por vir uma avalanche de problemas, uma acentuação desses problemas que hoje a gente tem apenas indícios do envolvimento da família Bolsonaro, mas que pode se transformar num verdadeiro problema, ameaçando até mesmo o mandato de Bolsonaro, caso se descubra qualquer envolvimento de qualquer membro da família do Bolsonaro com o assassinato da Marielle, fora a mancha, né, que se criou em torno da figura do Bolsonaro, que foi eleito uma imagem de ética, de responsabilidade, o que não é verdade quando a própria família Bolsonaro está envolvida numa série de casos de desvios de verbas, de corrupção de gabinetes, né? Exato. Quer dizer, e ele também está meio que já falando, bom, se ele cometeu, ele que pague, que, né, se acontecer realmente alguma coisa dele ser culpado, ele que pague. Quer dizer, ele está meio saindo fora, meio que queimando o filho, justamente já, né, perde um dedo, mas não perde os anéis, não é isso? Ou perde um anel, não perde os dedos, enfim, depende aí. Exatamente, né? A estratégia de Bolsonaro daqui para frente tende a ser isolar sua própria imagem, né? Uhum. O que pode gerar problemas a ele, né? Uma vez que se descubram os problemas em relação aos filhos dele, a gente tem que parar para pensar qual que é a atitude dele, né? Uma vez que é um sujeito que defende religiosamente o valor da família, mas a gente ainda não sabe qual vai ser a postura de Bolsonaro caso, de fato, seus filhos estejam envolvidos com vários casos que vão desde Marielle até mesmo desvio de verba nos gabinetes da Câmara da Assembleia do Rio de Janeiro. Isso reforça ainda mais um processo de desgaste da imagem de Bolsonaro frente aos seus eleitores, A gente está com um pequeno problema né? aqui. Acho que No agora, outro extremo, agora sim, voltou. Agora voltou, melhorou? Nicolas, voltou sim. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que muitos eleitores de Bolsonaro se encontram numa situação de desesperança, né, e de alguma maneira, de desilusão em relação à figura de Bolsonaro, uma vez que ele foi eleito Puxa vida. por todas as Uma vez. marcas da ética de É, perseguição sim. A gente à está com corrupção. problemas aqui Travou no de novo? YouTube. A gente está com problema no YouTube. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou até tomar umas providências aqui no meu computador. Vamos ver se melhora. Acho que não é aqui não, né, Mi? Acho que é lá. Vamos ver, acho que é a conexão, viu, Nicole, em relação à internet no local aí. Vamos ver se a gente consegue. A Ana Rosa tá te ligando para a gente continuar, pelo menos por telefone. Que pena que estava tão legal, né? Mas vamos só encerrar essa primeira parte, né, da entrevista com o Paulo Nicoli Ramírez, ele que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A gente está conversando com ele inicialmente sobre aquele problema, né, que o presidente Bolsonaro teve com os jornalistas, mas agora ele está de volta. Vamos lá, só fechando essa questão agora, Nicole, por telefone, infelizmente, porque a gente está com problema aqui na internet. Bom, vamos lá. Dá para Só para escutar fechar. direitinho agora? Agora dá, agora vamos lá. Então, eu estava dizendo que o problema que o Bolsonaro vai encontrar em 2020 é uma desilusão dos seus eleitores, mesmo aqueles mais fiéis, uma vez que ele foi eleito com toda uma pauta, né, e que construção de uma imagem de caçador de políticos corruptos e de uma imagem supostamente livre de qualquer ação ou atitude contra, enfim, o bom uso dos recursos públicos. E o que se está mostrando é totalmente oposto, né? Muitos dos eleitores de Bolsonaro criaram mil teorias da conspiração, dizendo que a família, por exemplo, de Lula ou até mesmo de Dilma estavam envolvidos até o pescoço, né, com desvios de verba pública, com corrupção, e o que se mostra hoje é o inverso, né? Cada um dos filhos de Bolsonaro envolvido com alguma polêmica, seja o caso de Marielle, no caso do Carlos Bolsonaro, né, surgiu essa informação há 2, 3 semanas atrás, com
o jornalista Kennedy Alencar, assim como também o problema das rachadinhas e o laranjal, envolvendo desde Queiroz até mesmo desvios de gabinete, né, de verbas de gabinete, envolvendo os seus outros 2 filhos. Então isso cria toda uma ruptura, uma destruição da imagem com a qual o próprio Bolsonaro foi eleito no ano passado como presidente, né? Naama Nunes. Nicole, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Dia. Nicole, e no final de semana aconteceu em Guararema um jogo, né, com o ex-presidente Lula, com Chico Buarque, os amigos do MST e também outras personalidades do campo progressistas. E logo depois ali do jogo que reuniu uma boa turma, né, do campo progressista, o presidente Jair Bolsonaro recorreu à imprensa, foi ali no SBT e disse que o Lula é carta fora do baralho e que em 2022 ele acredita que o Lula não sirva nem para ser cabo eleitoral. Qual que é a sua avaliação sobre esse imediatismo, né, do presidente Jair Bolsonaro já rebater uma ação da qual o presidente Lula participou e também já demonstrando aí uma certa preocupação com o cenário de 2022, o que o Lula pode representar, as alianças, tudo que está por vir por aí? Bom, a figura do ex-presidente Lula sempre vai ser uma imagem que, de alguma maneira, colocará sob ameaça a própria figura do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que Lula representa o outro oposto, ou seja, aliás, o outro lado, melhor dizendo, né? O oposto a Jair Bolsonaro, que é uma visão mais progressista. Isso faz com que muitos artistas, intelectuais, embora não necessariamente petistas, e muitos deles, hoje, não necessariamente de esquerda, apoiam a figura de Lula exatamente em nome da Constituição, da legalidade, e até mesmo de pautas também progressistas em favor da população negra, de artistas, de homossexuais, enfim, o público de LGBT, meio ambiente. Então, o Lula ele consegue, ainda hoje, criar uma espécie de coesão entre alas progressistas e de esquerda. E ainda mais depois da eleição do próprio Jair Bolsonaro. Por que exatamente? Porque se a gente observar o movimento dos outros partidos, eles, de alguma maneira, criticam o comportamento moral de Bolsonaro, né? Ou seja, a maneira como ele trata questões relevantes como o meio ambiente, diversidade cultural, a questão dos LGBTs, como eu falei agora há pouco, mas, por outro lado, partidos como o PSDB, democratas, etc., assinam embaixo as reformas econômicas realizadas por Bolsonaro. Então, isso é um paradoxo, né? Ou seja, de um lado a gente tem parte dos meios de comunicação, inclusive dos maiores partidos do Brasil, apoiando as pautas econômicas de Bolsonaro, mas não as atitudes morais e políticas do próprio Bolsonaro, né? Um paradoxo que nós temos hoje. O Lula, por sua vez, ele vem com uma outra proposta, né? Ou seja, uma crítica aos aspectos políticos e também econômicos tomados por Bolsonaro, e daí a importância da figura de Lula. E eu não diria que ele é uma carta fora do baralho, porque ainda o STF pode mesmo anular o processo contra o Lula, realizado a partir da Lava Jato, caso considere a existência de conflitos de interesses entre Sérgio Moro, um dos meios de comunicação e o próprio Ministério Público, né? Todas as questões que giram em torno da chamada Vaza Jato, que durante o ano a gente tem discutido. Então, o Lula permanece como uma espécie de assombração, né, para a figura do Bolsonaro, uma vez que a gente tem, de fato, um novo tipo de polarização no Brasil, que não é mais aquela que a gente estava acostumado nas eleições passadas, que era a polarização entre PT e PSDB, que, grosso modo, representava uma disputa entre um modelo de desenvolvimento angariado pelo Estado, que era aquilo que o PT queria, e, no caso do PSDB, era uma interpretação na qual o próprio mercado poderia gerir o desenvolvimento econômico. Agora, depois de 2018, a gente tem uma nova polarização, né? Ou seja, é uma visão mais progressista da sociedade, defesa de direitos humanos, coisa que, de alguma maneira, o PSDB nunca oficialmente se mostrou contra, mas agora Jair Bolsonaro, né, ele tem todo esse discurso contra as pautas de direitos humanos, direitos dos mais variados, inclusive os trabalhistas, ambientais, etc.,
Então, Lula ainda é uma força importante para combater o bolsonarismo e é por isso que constantemente Bolsonaro faz referências a Lula, com o objetivo de atacar sua imagem, já visando o ano de 2022, quando de novo teremos o Bolsonaro contra a parede e agora sim cobrando resultados do seu primeiro mandato, né? Exato. E Nicole, bom, você falando da economia, né, do Brasil, como o governo Bolsonaro está tratando, né, aquela questão também do paradoxo em relação aos meios de comunicação, e a gente sabe que a Rede Record, né, está junto com o Bolsonaro, o SBT, por conta dessa entrevista, ao ponto do Bolsonaro, né, terminar a entrevista falando que o ano sem nenhum caso de corrupção, né, com mais ou menos 900 mil empregos criados, quer dizer, a gente tem mais de 13 milhões de desempregados, né? Sem nenhum questionamento em relação a isso. E falando da reforma tributária, ele falou que era melhor fazer uma simplificação tributária, exatamente porque não deve atingir exatamente aqueles mais ricos, né? Os milionários, né? E essa reforma tributária, que realmente é uma reivindicação, né, de movimentos sociais da esquerda, quer dizer, não existe um questionamento em relação a essas questões, né? E também eu queria que você falasse, além dessa questão, né, da economia, Nicole, essa disposição dele não entrar nessa reforma tributária, de não fazer essa reforma tributária, falar também sobre essa ligação com televisões, né, tipo SBT, Record, que estão, né, exatamente alinhadas, né? E hoje a gente vai daqui a pouquinho apresentar uma entrevista com o jornalista Gilberto Nascimento, que eu já tinha gravado com ele, sobre o livro O Reino, né, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, onde fala do pragmatismo, né, de Edir Macedo em relação aos meios de comunicação, em relação às empresas, né, um monopólio, enfim, e também outras empresas de outros ramos que as pessoas também não têm ideia do quanto que é, né, enorme, né, enfim, essas empresas, né, esse poder que ele tem. E eu queria que você falasse justamente também, comentasse sobre essa, entre aspas, né, promiscuidade, né, entre a política e os meios de comunicação, principalmente aqueles que estão 100% alinhados, que não criticam nem essa questão também da postura dele em relação à homossexualidade, em relação às pessoas mais pobres, às mulheres, a questão dos partidos políticos. Como é que você vê, Nicole? Enfim, nós temos, eu acredito, hoje duas categorias de comportamento na maneira como a imprensa tem apoiado o Bolsonaro, né? De um lado, a gente tem aqueles que se entregam fielmente a qualquer ação do Bolsonaro, que é o caso da Rede TV, é o caso, inclusive, de sites como Antagonismo, né? Que parece, de alguma maneira, sempre observar com idolatria atitudes de Bolsonaro, não criticando, apenas expondo uma informação sem ser uma reflexão. A gente tem também a própria Record. Então, esses meios de comunicação, inclusive Jovem Pan, etc., são emissoras que, de alguma maneira, assinam embaixo tudo aquilo que Bolsonaro faz. Inclusive grupos de empresários, como o proprietário da Van, né, que permanentemente tem reafirmado os absurdos de Bolsonaro, e criando outras tantas polêmicas, né, outros absurdos. Nesse final de semana, o dono dessa empresa Van disse que é um absurdo a gente ter políticas para portadores de necessidades especiais, cegos, esse tipo de coisa toda. Enfim, então existe uma ala bolsonarista dentro do mercado dos meios de comunicação que assina embaixo qualquer e todo tipo de ação operada pelo Bolsonaro. E a gente tem outros meios de comunicação que têm uma posição dúbia. E aí eu vou dar alguns exemplos diante das suas questões, né? Então a gente tem a própria Folha e o Estadão que atacam, né, as atitudes políticas e morais de Bolsonaro, mas em nenhum momento fazem uma análise mais crítica, inclusive a Rede Globo e a Globo News, em relação ao projeto econômico de Bolsonaro, sobretudo de Paulo Guedes. Eu mesmo posso dar um exemplo a partir do que aconteceu comigo mês passado, né? Eu havia sido convidado para o programa Painel da Rede da Globo News,
E um editor da Globo me liga, pergunta, e a pauta, né, da discussão era as crises na América Latina. Fui convidado, entrevistado, até nenhum problema, e por telefone foi feita uma triagem, né, do que eu poderia falar, né, ou o que eu diria, né. Perguntaram o que estava acontecendo na América Latina, e eu havia dito que era o colapso do neoliberalismo, que as políticas sociais tiveram seus recursos cortados e a população estava saindo às ruas, sobretudo no Equador, de alguma maneira no Chile principalmente, né, o foco era mais o Chile. Enfim, meia hora depois, o mesmo editor me liga, me desconvidando para o programa, né? Exatamente porque eu estava, de alguma maneira, discordando da proposta política da própria Rede Globo, que é reafirmar as reformas neoliberais do Guedes, né? Então vejam que a Globo tem essa posição que eu vejo como dúbia, né? Quando é para criticar os aspectos políticos e morais de Bolsonaro, até mesmo agentes de esquerda estão sendo convidados para as pautas, né, dos seus programas. Agora, quando é para falar da economia, a posição é outra. Ou seja, não se aceita qualquer tipo de crítica realizada às reformas econômicas, inclusive da Previdência, ou até mesmo os cortes em outros setores sociais. Então, isso é muito evidente nesses jornais, né? Então, é algo que a gente tem que parar para pensar, né? E a gente até mesmo escuta de colegas que trabalham no mercado e tudo mais, né, nas universidades onde eu dou aula, e que eles acabam dizendo que o que importa é a economia, não importa as besteiras que o Bolsonaro venha dizer. Só que é óbvio que essas besteiras que o Bolsonaro diz têm um impacto sobre a economia, né? Isso pode afastar investimentos, ninguém quer investir em países onde não se respeitam direitos humanos, muito menos o meio ambiente, então isso pode causar uma fuga desses investimentos e, a longo prazo, acentuar o cenário de crise. E outra questão que é importante, Marilu, aliás, que foi colocada, desculpe, era a questão do crescimento econômico, né? Mas a gente tem que parar para pensar crescimento econômico para quem exatamente, né? Esses empregos que estão sendo criados são empregos que têm uma margem salarial inferior àquela que nós tínhamos na época da Dilma e do Lula, uma vez que com as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, hoje nós temos trabalhos que podem ser desde intermitentes, até mesmo com uma regulação na qual o trabalhador não exerce mais 40 horas e muito menos tem uma remuneração como no tempo dos outros direitos que nós tínhamos, desde uma remuneração superior aos finais de semana e até mesmo trabalhando em horários dos mais variados. Então, a questão é a gente pensar na qualidade desse trabalho, né? Muitos sociólogos têm mostrado que o que a gente tem vivido com a ascensão das novas tecnologias é uma precarização das relações de trabalho, o que significa que, mesmo com o aumento do número de empregos, isso não signifique um crescimento acentuado da renda do trabalhador. Quem sai ganhando com essas reformas econômicas são sempre as elites econômicas, porque elas passam a gastar menos em trabalhadores, em impostos, e isso fortalece a sua margem de lucro. Nicole, agora para a gente repercutir aqui, segundo a pesquisa Ibope, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, o percentual de brasileiros que avalia o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo passou de 34% em setembro para 38% em dezembro. E segundo aqui o levantamento, outros 56% dos brasileiros não confiam nas atitudes do presidente, né? Não confiam nele. Como é que você avalia essa subida ruim para o governo Bolsonaro? Enfim, durante o ano, gradativamente, né, a margem de reprovação de Bolsonaro vem crescendo. Isso é resultado não exatamente das suas atitudes ou decisões econômicas, mas são atitudes muito pessoais, né? A maneira como ele trata a imprensa, o que a gente estava discutindo agora há pouco, questões ambientais, quando ele coloca a culpa dos indígenas e ambientalistas como responsáveis pelos incêndios. Enfim, vejam que isso afeta a inteligência de parte de seus eleitores, né? Como que o índio vai colocar fogo na floresta, sendo que para o indígena a terra é sagrada para eles, né? Então, tudo isso vai colocando o presidente em contradição e aumentando a sua margem de desaprovação. Agora, por outro lado, é interessante mostrar que existe
ali mais ou menos uma margem de 30% de eleitores que consideram o governo Bolsonaro de ótimo a regular, né, ou bom, alguma coisa do tipo. Então essa é ainda o eleitor raiz de Bolsonaro, né, ou seja, aquele que não só é a favor em relação às modificações econômicas exercidas por esse governo, mas que também aprova a pauta moral de Bolsonaro, que é uma pauta, como a gente sabe, é conservadora, homofóbica, voltada a uma visão de mundo contra o meio ambiente, a favor dos ruralistas, né? Enfim, então aliás, existe um grupo, né, que se mostra ainda muito fiel a Bolsonaro, e esse público, ele é oposto àquele público fiel ao PT, que também tem uns 30%. Então vejam que o eleitorado hoje no Brasil, ele acaba configurando um novo tipo de polarização, né? Aqueles que são a favor, como falei agora há pouco, de pautas progressistas e também de questões voltadas a trabalho, enfim, meio ambiente. Então esses provavelmente venham apoiar, inclusive no próximo ano, os partidos de esquerda, sobretudo o PT, e ainda a gente tem uma parte do eleitorado que é conservador, enfim, que carrega uma visão de mundo retrógrada e que tem em Bolsonaro o seu principal expoente, né? Perfeito, Nicole. Olha, a gente agradece aqui essa conversa sempre muito boa e é onde a gente aprende demais, né? A gente aqui, nós da equipe e também tenho certeza os internautas, ouvintes, telespectadores. A gente agradece aqui a sua presença. Um grande abraço para você, um bom Natal e que estejamos juntos novamente em 2020, viu, Nicole? Aqui você é sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um excelente 2020, apesar do governo que nós temos. Boa. Um Isso. abração, até mais. Um abraço, até mais. Falamos aqui com o Paulo Nicole Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.